Olá para todo mundo que está acompanhando a TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Mais uma perspectiva começando aqui na TV Assembleia, com mais um tema bastante interessante aí para a gente discutir. Desde que a gente traz esses assuntos aqui para perspectiva, desde o começo da pandemia, nós já falamos de várias coisas, já falamos de saúde mental também, mas agora com o ritmo da vacinação andando, uma perspectiva de da gente alcançar uma imunização dos brasileiros chegando, outros assuntos começam a vir à tona também. Muita gente se cuidou bastante durante a pandemia, permaneceu dentro do possível isolado das demais pessoas, mas como que mentalmente a gente consegue lidar com isso? Como que a nossa saúde mental lida com tudo isso? E para entender um pouco desse assunto e a gente tirar algumas dúvidas, nós vamos conversar com a psicóloga do sistema Apvida, a Miriam Primon. Espero ter pronunciado o nome dela corretamente. Oi, Miriam, tudo bem? Olá, Tiago, boa tarde, tudo bem? Miriam, como eu falei, teve muita gente que se cuidou bastante contra a Covid-19, teve a Uhum, possibilidade, teve a oportunidade de ficar em casa, não se expondo tanto, ou não se expondo quase que uhum, completamente. E eu queria entender, uhum. esse isolamento, ele também, dessas pessoas, pode provocar algum tipo de prejuízo, não sei se é o termo correto, algum tipo de prejuízo à saúde mental? Com certeza sim, Tiago, né? É claro que esse tempo de cuidado foi algo muito novo, tudo que nós vivemos, todo esse ajuste, essa adaptação, foi necessário, né, para que tomasse medidas de segurança e quantas pessoas, né, com riscos maiores, enfim, houve essa necessidade, mas essa questão do isolamento, distanciamento social, ela vem, de certa forma, quebrar muito da nossa rotina, ou daquilo que nós estamos habituados como seres humanos, que é a interação social, estar conversando, é, trocando ideias, cada um no seu ritmo, né? Alguns mais extrovertidos preferem ter um contato maior, outros mais reservados, mas cada um ao seu tempo tendo essa possibilidade, né? E eu sempre comento que foi uma ruptura muito séria, porque antes você tinha a opção de sair ou não, né? De se relacionar ou não, né? Quero fazer isso, não quero. E na época da quarentena, a pandemia, nos foi muito limitada essa possibilidade, né? Ou seja, quase como que com a única escolha, né, do distanciamento. Então, com certeza isso afeta significativamente o estado mental, né? E pode trazer muitos transtornos aí, se não observados e tratados adequadamente. O ser humano, ele é um ser bastante social, acho que é uma característica Uhum, da personalidade dos seres humanos, essa sociabilidade. A possibilidade desse isolamento um pouco mais contínuo afetar também a sociabilidade dessa pessoa, uma pessoa extrovertida uhum. talvez passe até agora um pouco mais de dificuldade em conhecer novas pessoas ou lidar com Uhum. mais proximidade com aquelas que ela já conhecia? É, sim, ela pode trazer impactos e pode trazer uma marca significativa aí, né, sobre os relacionamentos, sobre a própria personalidade de cada sujeito, né, porque, como você mencionava, né, o ser humano, ele um ser de relacionamentos, um ser social, então essa interação, a gente fala que a comunicação, todo esse relacionamento vai nos treinando essa nossa habilidade social, habilidade de conviver, de dialogar, né? E quando se é privado disso, ou seja, quando você é limitado dessas possibilidades, pode ter efeito sim, né? Ou em muitos casos, que eu já tenho observado também, né, na prática clínica, é uma dificuldade, um receio na retomada das interações, né? Seja é, pela questão do próprio sair, enfim, né, quando possível, mas por essa ansiedade gerada, né? Ou seja, até quando, por essa instabilidade,
até quando eu vou poder manter esse relacionamento, corro o risco de precisar me distanciar de novo, como vai ser? Essa incerteza tem marcado de uma forma estrutural, sim, nosso relacionamento. Bom, para quem está em casa e, como você mesmo falou, percebeu que tá diferente, não está se sentindo tão bem quanto se sentia antes, e você falou que é muito importante perceber esses sinais até que cada um emite. Exato. Percebi esse sinal, entendeu o sinal amarelo, o que essa pessoa deve fazer? Isso, né, uma das questões fundamentais desse tempo, né, vamos começar a partir dela, né, você, mesmo nesse tempo de pandemia, de quarentena, algumas pessoas já retomaram, né, a sua rotina de trabalho um pouco modificada, crianças na escola também, uma rotina modificada, mas que ainda se mantém ou percebe esses efeitos, procura ajuda profissional, procura estar conversando com um psicólogo, né? Hoje, nesse período, se intensificou muito também o trabalho, o atendimento online. Então, foi uma ferramenta que já era utilizada antes e que potencializou agora. Além disso, procurar também estabelecer os seus vínculos de relacionamento, né? Mas eu não consigo sair, não tenho contato, mas tem ferramentas que podem amenizar também esse distanciamento, né? Seja uma chamada de vídeo, uma ligação, né? Mandar uma mensagem, não é igual, Miriam, não é igual a sentar e tomar um café com um amigo, como eu conseguia fazer antes, tudo bem, não é, mas ao menos já impõe, ou já expõe você de novo a um relacionamento, a um vínculo, né? Coloca você nessa nova perspectiva, mesmo que diferente, né? Mas é uma adaptação. Então, as ferramentas digitais, elas também passam a ter uma importância aí para essas situações. Isso, exatamente, né? Eu às vezes ouço muito falando, mas eu não posso sair com os amigos, eu não tenho com quem conversar, fico assistindo muito noticiário ou navegando muito solto nas redes sociais, né? Então, peraí, essa questão é importante limitar também, né? A sua exposição às notícias, né? Não é um extremo ou outro, né? Ok, só ouço isso durante o dia, ou aquele extremo do zero, não quero saber, não existe, não quero estar a par de nada do que está acontecendo, não é isso. Mas encontrar um ponto de equilíbrio, escolhe uma fonte, né? Um jornal, uma fonte confiável que você queira, atualiza lá durante aquele dia e ok, senão esse acúmulo de informações também gera muito mais ansiedade e estresse nesse tempo, né? E se tem os meios digitais aí para facilitar, por que não usá-los, né? Uhum. E Miriam, bom, estamos em pandemia desde março do ano passado. Você, enquanto psicóloga, existem situações um pouco mais comuns que passaram a surgir desde março do ano passado com relação à saúde mental das pessoas? Situações essas provocadas pelo isolamento? Observando assim, né, como eu dizia, na prática clínica, é claro, existem muitas situações, ao meu ver, assim, do que eu tenho estudado, do que eu tenho acompanhado, que a pandemia potencializou sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas de estresse, né? Então, alguns, claro, surgiram como efeito, ou pessoas que antes da pandemia não se percebiam com a ansiedade assim tão elevada, até conseguiam controlar, né? Tinham um bom gerenciamento disso, na pandemia já se viram com dificuldades, né? Já sentiram mais impacto. Mas, sim, e um fator assim que é bem preocupante também é a questão das crianças nesse tempo, né? Que se para o adulto já não é algo tão fácil de lidar, né? Essa mudança na rotina, medo, ansiedade. Imagina para a criança, né? Que um dia estava seguindo
a rotina escolar dela tranquilamente, e no outro, ok, você não vai mais à escola, né? E a aprendizagem também, então, em todas as faixas etárias tem uma presença ou tem sintomas muito visíveis, né, de todo esse efeito de pandemia. Bom, Miriam, falamos de pandemia, mas, como eu Uhum, falei no começo, estamos correndo aí na vacinação. uhum, Ah, muitos municípios já estão bastante avançados, outros estados também estão bastante uhum, avançados na imunização, na segunda dose. A gente está já pensando no fim da pandemia. Chegando esse fim da uhum, pandemia, uma pessoa que ficou muito tempo em casa agora está com medo de se expor, medo de se relacionar. Por que isso acontece, uhum, Miriam? uhum. Como a gente já mencionava, né, essa nossa característica de seres sociais, de gostar de se relacionar, é do humano, e esse tempo trouxe uma mudança significativa. Então, esse medo, essa preocupação, esse receio em retomar, vai ocorrendo também muito por conta, né, seja da ansiedade ou por essa urgência de adaptação, né? Então, você estava habituado a um ciclo, a uma rotina de atividades, teve que romper, né? Teve que mudar por conta da pandemia, se adaptou naquele percurso. Agora, a fim da pandemia, retoma atividades normais, então, outra adaptação, né? E muitas vezes esse receio ou esse retraimento aí em retomar é também uma própria defesa, né? Uma própria defesa do nosso emocional. É quase como do tipo assim, espera aí, já gastei muita energia lá me adaptando nesses outros ciclos, agora eu vou ter que gastar energia de novo, né? E retrai. Então, pode ser uma tendência a surgir, e é importante observar, digamos, o início, ou a base, o fundamento dela, para que não ocorram alguns deslocamentos para outras áreas. Por exemplo, né, esse receio, essa defesa em retomar na atividade social, retomar nos relacionamentos, e se deslocando, por exemplo, o medo acentuado de ser contaminado, seja pela Covid ou por qualquer outra doença, o medo de perder um familiar, uma autocobrança excessiva, uma série de desdobramentos ali que podem surgir, tendo como base lá aquele receio, aquela angústia inicial, né, desse processo de adaptação. Eu imagino assim, não sei se eu vou fazer uma correlação correta, como se fosse um Uhum. casulo dentro do meu casulo, estou protegido e É, não vou me ferir nem ferir ninguém. Talvez é, é essa sensação. exatamente, exatamente, né, e esse é um risco, sabe, Tiago, porque daí nós vivemos uma situação difícil de adaptação, mas o risco de se construírem aí a gente fala, alguns pensamentos limitantes, né, do tipo, então, não vale a pena me relacionar, porque daqui a pouco vou sofrer, né, um afastamento, vou ter que mudar, vai causar um estresse que eu não quero passar, vai exigir muita energia. O risco de se associarem vários pensamentos ali para reforçar aquela ideia, né, de se manter no casulo, é muito presente, né? Então, e muitas vezes, e aí está um alerta também, porque muitas vezes esses sinais iniciais de querer ficar no casulo são ignorados, e você só vai perceber o impacto, vai perceber o efeito, o transtorno disso na sua vida quando tiver um caso mais acentuado, às vezes um estágio mais avançado, por exemplo, de depressão, né? Mas que a pessoa ignorou aqueles sinais lá atrás, né? De medo, de angústia, de evitação, né? De desânimo, de fadiga. Então, esse é o alerta, né? Então, entendendo que não é algo natural, não que seja fácil para todas as pessoas enfrentar isso, mas que é possível, tem caminhos, tem
possibilidades aí nessa retomada. E Miriam, às vezes a pessoa ela rejeita que pode estar aí, né, com sintomas de depressão, que está numa fase de depressão, mesmo tendo passado por tudo isso. Tem alguns sinais que ela pode perceber em si mesma e que ela percebendo que isso está acontecendo com ela, ela possa procurar ajuda? É claro, né, que existem sinais, sim, né, existem sinais ali indicativos, mas não significa, por exemplo, né, que qualquer sinal, teve isso, já estou depressivo. Não, eles são indicativos, né, para que você seja mesmo observada, para que chegue a esse diagnóstico claro ali sobre depressão, você precisa mesmo do acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, né? Mas alguns são mais evidentes. Por exemplo, uma sensação de fadiga, desânimo, perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas para aquela pessoa, né? Antes eram comuns, esquecimento, né? Dificuldade de lembrar, efeitos sobre a memória, efeitos sobre a concentração, né? Ou irritação, né? Irritabilidade também é um sintoma bem evidente, né? Algumas pessoas vão manifestar também ou um excesso ou uma falta de sono, excesso ou falta de apetite, né? São alguns dos sinais que podem indicar essa apresentação aí dos sintomas depressivos, né? Então, por isso é importante. Tem vários, principalmente com adolescentes, né? Que o adolescente tem uma configuração um pouquinho diferente, né? Às vezes os pais reclamam muito, tá muito irritado, briga com tudo, né? Não consigo conversar, fica muito no quarto, né? Um tempo excessivo no quarto, se fecha muito, né? E às vezes pensar, é só uma birra, é só uma fase. E muitas vezes são sinais declarados já de um estado depressivo, né? Certo. Voltando àquele assunto do nosso tão sonhado pós-pandemia, né? Ao nosso normal, o novo normal, cada um chama como preferir. Miriam, essas pessoas que estão mais receosas, como que elas podem se preparar, como que elas podem fazer para enfrentar essa volta à vida normal? Isso, né? É esse novo normal que nós tanto falamos, né? E esperamos por isso. Ele traz os seus desafios, né? A gente sabe que, por exemplo, não vai ser necessariamente o mesmo normal que você tinha no pré-pandemia, né? Naquele período anterior ali, né? Então, eu tenho também acompanhado um pouquinho alguns casos, né, na área estudantil, de uma série, eu vou usar esse exemplo assim que ajuda a clarear bastante, né? Está tendo uma retomada, né, muito parecida, quase indo para um novo normal, ou quase indo para uma nova configuração, e tem sido muito comum os estudantes entrarem numa autocobrança muito excessiva, né? Porque eu não era assim, minhas notas tiveram uma queda, não consigo aprender, enfim, uma série de efeitos, de impactos, né? E eu sempre questiono, peraí, vamos olhar com cautela, você está se comparando, você está vivendo em um tempo diferente e se comparando com aquele período, né? Com aquela época da escola tradicional, organizada daquela forma, com aquele sistema, aquele esquema de trabalho, né? Então, isso que a gente precisa clarear sobre esse novo tempo. É uma retomada, é um início, mas vai ficar sempre essa marca, né? Houve uma diferença, alguns setores tiveram um impacto bem maior, uma mudança mais significativa, né? Então, se a gente pudesse pensar, né, algumas orientações aí nessa retomada, justamente essa observação pessoal em você mesmo, vai retomando aí as suas qualidades, as suas características, as suas habilidades para enfrentar essas situações, né? Bom, é um processo também
de luto aí, né? A gente fala um luto na psicologia, não só referindo à perda física de alguém, mas a um término, a finalização de um ciclo, finalização de um período, né? Ou seja, você está entrando em algo novo, então precisa também estar disposto a viver, a se adaptar às condições que esse novo trouxe, né? Então, é importante essa observação, principalmente também sobre a questão dos pensamentos, né? A forma como você pensa ao seu próprio respeito vai dizer muito de como você se vê, da energia que você tem para enfrentar, né? Então, se, por exemplo, se você já se vê e tem pensado ao seu respeito muito mais no sentido depreciativo, de desvalorização, de medo, né, enfim, de tantos outros aspectos negativos, né, essa retomada vai ser mais difícil. Tem possibilidade, ou seja, viável. E o que ajuda também muito a lembrar ou a reforçar, assim, dar um pouco mais de energia, é que nós não estamos passando, mesmo que individualmente cada um enfrente esses desafios, nós não estamos passando sozinho. Como humanidade, nós estamos nos adaptando, né? Então, cada um no seu tempo, na sua cultura, com os impactos que passou, mas mudou, né? Então, essa vida coletiva, né? Sim. Você falou agora uma coisa que eu ia perguntar, tudo é muito individual, né? Mas existem Uhum, características um pouco mais gerais de quem poderia, talvez, entre aspas, ter sofrido mais na pandemia, se foram homens, se uhum, foram mulheres, os mais novos ou os mais velhos. uhum. E, não, digamos assim, do que eu tenho acompanhado e não cheguei a ler algo sobre isso também, né? Mas essas adaptações, como eu mencionava, as crianças sentiram com um impacto mais intenso aí, né? Justamente por essa fase de ainda estar lidando com as emoções, ou ainda estar lidando com esse ajuste na rotina, né? Com essa adaptação, então sentiram de uma forma mais intensa. Percebo também, né, que os trabalhadores, né, pessoas que trabalhavam em empresas, instituições e que precisaram mudar a sua organização do trabalho e ir para o home office, também sentiram esse impacto mais intenso, né, ou seja, pela demanda excessiva de trabalho, pelo aumento do estresse, aumento das pressões, né, pressões que eu digo nem só, muitas vezes nem da empresa, mas de si mesmo, né, de ter um rendimento, de ter uma produtividade como tinha no período normal, né, período antes ali da pandemia, também as mulheres, né, imagina, donas de casa, mães, já estavam, de certa forma, mais habituadas ou mais organizadas a uma vida com os cuidados, enfim, mas que tinham essa possibilidade, tinham a saída, e agora ter a sua casa o dia todo, o tempo todo cheia, né? Sempre com afazeres, ou quase com uma rotina ainda mais interminável de atividades, né? Tendo seu próprio tempo de descanso, seu tempo de lazer comprometido. Então, trouxe muito impacto, e sem contar também a população idosa, né, que já por esse processo de adaptação, imagina, entender essa mudança de rotina, entender não posso estar presente aqui com os filhos, eu não posso ter esse contato aqui, né, por que não veio me visitar, por que não veio me ver, afetou muito, né? Então, como eu dizia, tem um impacto que é individual, e aí nessas categorias, ou seja, em alguns segmentos, a gente vai percebendo outra categoria também que já sofria com uma sobrecarga, já sofria com uma demanda alta de trabalho, que agora na pandemia acentuou, foram os professores, né?
Então, são exemplos, assim, profissionais da saúde, né, exemplos dessas diferenças. Uhum. Bom, todo o processo é individual, mas acho que acabou afetando a todos, né, Miriam? Bom, para a gente finalizar, Exatamente. Miriam, ferramenta digital para a profissão do psicólogo e para que as pessoas possam recorrer, acabou Uhum. virando também uma nova possibilidade e uma facilidade também para quem quer talvez assistiu aqui a nossa conversa, quer conversar com o psicólogo. Agora, também por essas ferramentas, pode ter até um acesso mais fácil, né? Isso. Não tem mais muita desculpa. Uhum, exatamente, né? O que antes era uma raridade ou era algo visto em extremas exceções, assim, né? Claro, já vinha sendo usado dentro da psicologia com algumas ressalvas, algumas dúvidas. Agora, nesse tempo da pandemia, se consolidou como uma ferramenta muito eficaz, né? No acompanhamento, ou seja, nessa possibilidade aí de intervenção, né? Mesmo na sua casa, no local onde você estiver, tem esse acesso, né? Então, e tem vários sites, o próprio site do Conselho Federal, de conselhos regionais, né? Tem orientações, tem direcionamentos ali informativos, tem depende da região, né? Lista de profissionais, então tem um acesso bem mais amplo agora, né? É isso aí. Bom, para quem está acompanhando aqui a TV Assembleia, nós acabamos de conversar com a psicóloga do Sistema AP Vida, a Miriam Primon. Miriam, muito obrigada por ter aceito o convite aqui da TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Eu que agradeço o convite, né? Fica meu abraço a você, Thiago, né? A todo o pessoal do Mato Grosso do Sul, né? Que abre esse espaço também de diálogo, de esclarecimento, né? Isso é vital nesse tempo. Então, é um serviço importantíssimo, né? A todo cidadão. Então, eu que agradeço o convite. Agradeço uma vez, a Miriam ela falou um abraço para o Mato Grosso do Sul, porque a Miriam não é aqui do nosso estado, ela está falando lá de Joinville, no estado de Santa Catarina. Então, fica também o abraço dela aí para o Mato Grosso do Sul, o do Sul também é muito importante. Miriam, obrigado mais uma vez. Obrigada. Bom, esse foi a perspectiva aqui na TV Assembleia. Você nos acompanha ao longo da nossa programação no canal 9 do Cabo, em Campo Grande e em Dourados, mas também estamos no YouTube. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Muito obrigado para todo mundo e até a próxima edição. Tchau.